Hoje a gente vai falar de um dos casos que mais chocaram o Brasil. Era 29 de março de 2008, quando uma tragédia na capital paulista trouxe uma dor imensa para uma família e despertou atenção em todo o país. Nós vamos contar o que aconteceu no caso Isabela Nardoni, com detalhes da investigação, curiosidades, vamos saber como é que eles estão hoje e no final você ainda vai sair daqui sabendo o que significa um homicídio qualificado. Então vem comigo que no caminho eu te conto. A Isabela de Oliveira Nardoni, de 5 anos de idade, foi encontrada morta depois de cair do 6º andar do prédio onde moravam o pai dela, o Alexandre Nardoni, e a madrasta dela, a Ana Carolina Jatobá. Era um pouco antes da meia-noite quando o porteiro ouviu um barulho bem forte, como se fosse assim uma batida de carro. E quando ele olhou pela janela da guarita, ele viu uma criança deitada na grama. E aí ele já percebeu que alguém tinha caído de algum andar do prédio. E aí logo em seguida aparece o Alexandre, o pai da Isabela, dizendo que alguém tinha entrado no apartamento e insistindo para o porteiro subir lá no apartamento deles, no 6º andar. E aí, jovens, fica a primeira lição do vídeo. Existem momentos na vida da gente que uma tomada de decisão muda o rumo da nossa vida. Se esse porteiro, que se chamava Valdomiro da Silva Veloso, tivesse cedido à insistência do Alexandre Nardoni e tivesse subido no apartamento, deixando as impressões digitais dele, as pegadas dele nesse apartamento, é possível que eles criassem uma versão da história colocando o porteiro como culpado do crime. Ah, Vinícius, mas eles não iam ter coragem de fazer uma coisa dessa. Eles tiveram coragem de jogar uma criança pela janela. Você acha que eles não iam ter coragem de fazer isso? Então fica a dica, jovem. Sempre tente perceber se existe alguma segunda intenção por trás dos pedidos de favor que as pessoas te fazem. Mas quem era esse casal Nardoni que morava no apartamento de onde a Isabela caiu e que foram lá alegando para o porteiro que alguém tinha invadido o apartamento deles? O casal Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá era um casal jovem que tinha uma relação conturbada. A Ana era descrita ali ao longo da investigação como uma pessoa ciumenta e possessiva, especialmente ciumenta com a filha do Alexandre do primeiro relacionamento dele, a Isabela Nardoni, que havia caído pela janela. Já o Alexandre era um jovem que contava muito com o apoio da família dele. O pai dele, que era um advogado e se chamava Antônio Nardoni, tinha uma influência muito grande, muito importante ali na vida do Alexandre e teve presente em todo o processo, auxiliando o filho e a nora até o final do julgamento. E desde o início dessa situação, o casal Nardoni sempre negava que eles tivessem jogado a Isabela pela janela. Eles diziam que alguém tinha arrombado o apartamento deles e jogado a Isabela lá de cima. Por isso que a investigação desse caso, e principalmente a perícia técnica, foram fundamentais durante toda a investigação e durante todo o julgamento. A polícia trabalhou muito para conseguir juntar cada pedacinho do quebra-cabeça. Teve digitalização das impressões digitais, teve análise de manchas de sangue, teve marcas de pegada, teve até o uso de uma substância famosa no mundo das investigações chamada luminol, que foi usada para detectar vestígios de algumas manchas, alguns fluidos que haviam sido lavados no apartamento depois da queda. E a cada exame que era feito, a cada perícia técnica, a cada diligência realizada, surgiam mais evidências que desmentiam a versão do casal Nardoni e que colocavam eles como os principais suspeitos do crime de terem jogado a Isabela de cima do apartamento no 6º andar do prédio. Um outro ponto muito importante durante toda a investigação foi a reconstituição dos passos do casal Nardoni no dia da morte da Isabela. A perícia mostrou vários detalhes que não só contrariavam a versão do casal Nardoni, como indicavam que muito provavelmente a Isabela havia sofrido agressões antes de ter sido jogada pela janela do apartamento.
E as investigações indicavam, inclusive, um possível histórico de conflitos no relacionamento entre o casal e a Isabela, entre o casal e a mãe da Isabela. E segundo a perícia, ainda foram identificadas tentativas de manipulação da cena do crime. E depois de meses de investigação e de um julgamento que mobilizou o país inteiro, o Alexandre Nardoni e a Ana Carolina Jatobá foram condenados em 2010. Ele foi condenado a 31 anos de prisão e ela foi condenada a 26 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado. As provas que foram produzidas durante a investigação, tanto as provas técnicas, materiais, quanto as provas testemunhais, convenceram os jurados de que o casal tinha agido com premeditação, com frieza e que eles tinham sim sido os responsáveis por jogar a Isabela lá de cima do apartamento. E existe um jornalista e escritor brasileiro muito famoso chamado Ulisses Campbell, que ele é especialista em cobrir crimes de grande repercussão e ele já escreveu inclusive vários livros sobre esses crimes de grande repercussão. No ano passado, o Ulisses esteve num podcast chamado Inteligência Limitada e ele falou um negócio impressionante que ele descobriu durante a cobertura do caso Isabela Nardoni. Segundo Ulisses Campbell disse nesse podcast, os filhos do casal Nardoni foram entrevistados por psicólogos especializados em obter depoimento de crianças que tenham presenciado situações de crime. Isso porque, além da Isabela, o Alexandre já tinha 2 filhos com a Ana Jatobá. Então ele tinha 3 filhos, a Isabela, do primeiro relacionamento dele, e outros 2 filhos do segundo relacionamento, que eram um pouco mais novos que a Isabela. E quando esses entrevistadores especializados perguntaram para as crianças onde estava a irmãzinha deles, a Isabela, segundo Ulisses Campbell, eles responderam o seguinte para os entrevistadores. Eles falaram que o papai jogou ela da janela e agora ela é uma estrelinha. E lembra que eu falei no começo do vídeo que um pouco depois da Isabela ter caído pela janela, eles tentaram colocar o porteiro do prédio na cena do crime, mas ele não quis subir até o apartamento? Pois é, durante o julgamento, quando esse porteiro foi ouvido como testemunha, uma das perguntas que o advogado de defesa do casal Nardoni fez para ele foi o seguinte: qual mão o senhor usa para escrever? Por que ele fez essa pergunta? Porque, em tese, a mão que uma pessoa usa para escrever é a mesma mão que uma pessoa usaria, por exemplo, para cortar as coisas, para cortar, por exemplo, a tela de proteção de uma janela. Agora, você imagina se esse porteiro não tivesse percebido o golpe a tempo. Provavelmente eles iam fazer de tudo para jogar a culpa no porteiro, dizer que ele subiu no apartamento, que ele era o culpado por tudo aquilo. E como que estão hoje os principais envolvidos nesse caso que ficou tão famoso na época? O casal Nardoni, a mãe da Isabela, como que eles estão hoje em dia? O Alexandre e a Ana Jatobá continuam cumprindo as penas que eles foram condenados. Só que eles já tiveram alguns benefícios legais, como a progressão de regime. O Alexandre ficou preso por 16 anos e desde maio de 2024 ele saiu da cadeia e está cumprindo a pena no regime aberto. A Ana Jatobá saiu um pouquinho antes. Ela ficou presa por 15 anos e em junho de 2023 progrediu de regime, saiu da cadeia e foi cumprir o resto da pena no regime aberto. E apesar dos dois já não estarem mais na cadeia, eles continuam cumprindo o resto da pena. Então nenhum deles pode, por exemplo, ficar fora de casa depois das 8 da noite e tem uma série de restrições durante todo o período da pena em que eles foram condenados. E tanto o Alexandre Nardoni quanto a Ana Carolina Jatobá trabalham hoje em dia numa empresa da família Nardoni em São Paulo. Mas parece que os dois já não são mais um casal, já não vivem juntos, apesar de estarem trabalhando na mesma empresa do pai do Alexandre Nardoni, empresa da família Nardoni. Já a mãe da Isabela Nardoni, a Ana Carolina de Oliveira, reconstruiu a vida dela na medida do possível e hoje tem 2 filhos, é casada e dedica a vida dela às causas relacionadas ao combate à violência contra mulheres e crianças.
E ela se candidatou para vereadora de São Paulo agora nas últimas eleições, em outubro de 2024. E foi eleita com uma votação imensa. Foram mais de 129.500 votos. Ela foi a vereadora mulher mais votada da capital de São Paulo. E como a gente falou no começo do vídeo, o casal Nardoni foi condenado pelo crime de homicídio qualificado. Mas qual a diferença entre o homicídio qualificado e o homicídio simples? Fica comigo que eu vou te contar agora, jovem. No Brasil, o homicídio qualificado é um homicídio que acontece com algum agravante, ou seja, o crime foi cometido de maneira especialmente cruel ou por algum motivo torpe, ou com a intenção de ocultar um outro crime, ou, por exemplo, com o recurso de alguma manobra que dificulte a defesa da vítima. No caso do casal Nardoni, eles foram condenados por homicídio triplamente qualificado. Homicídio qualificado por meio cruel, homicídio qualificado por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e homicídio qualificado por ter sido cometido para garantir a ocultação de um delito anterior, de um crime anterior, que no caso foram as agressões que a Isabela sofreu antes de ter sido jogada pela janela. Já o homicídio simples, ele acontece quando o ato de tirar a vida da pessoa não tem nenhuma dessas agravantes, não é por motivo de torpeza ou crueldade. Em casos qualificados, inclusive, a pena é mais grave, é mais rígida. Isso é feito com o objetivo de desestimular as pessoas a cometerem crimes com mais gravidade ainda. Se o homicídio já tem que ser combatido, que dirá o homicídio cometido com crueldade ou torpeza. E para ficar mais fácil de entender o que é uma qualificadora, imagina o seguinte, imagina que você chegou em casa de noite, depois de ter trabalhado pesado e descobriu que alguém pegou o último pedaço da pizza que você guardou lá no fundo da geladeira para comer de noite, aquele que você estava sonhando o dia inteiro com ele. Aí ali no momento, na raiva, no calor ali da situação, você xinga, bate, chuta, empurra e sai dando uns gritos por aí. Nesse caso, você teria cometido um crime simples, porque você agiu no calor do momento, sem nenhuma crueldade ou torpeza. Agora, imagina um segundo cenário. Imagina que depois de descobrir o que fizeram com você e que comeram o último pedaço da sua pizza, você planeja uma vingança. Compra outra pizza, deixa só 2 pedaços dela e tucha laxante naqueles 2 pedaços. Guarda ele na geladeira e espera o comedor de pizza alheia ir lá e comer os 2 pedaços. A pessoa come, começa a passar mal, vai para o banheiro e se acaba lá no vaso sanitário e você ainda faz o quê? Grava ela no vaso e divulga em todas as redes sociais. Aí nesse caso, jovem, a gente já está falando de quê? De premeditação, frieza e até uma pitada de crueldade. Nesse caso, a gente estaria falando de um crime qualificado no mundo dos petiscos e lanches. Entendeu a diferença? No primeiro caso, você agiu apenas cometendo o crime que a lei prevê. No segundo caso, você cometeu o mesmo crime, mas com frieza, crueldade e premeditação. Agora, eu queria dizer que eu entendo, não concordo, mas entendo se você tiver feito isso, porque realmente roubar o último pedaço de pizza que você está o dia inteiro esperando para comer é algo difícil de suportar com calma e tranquilidade. Mas agora que você já sabe o que aconteceu no caso Nardoni, como eles estão hoje e o que é uma qualificadora de um crime, eu quero que você me conte o seguinte aí nos comentários. O que você acha do modelo brasileiro de cumprimento de pena, do modelo brasileiro de execução penal? Você acha justo a pessoa cumprir uma parte da pena e depois ela ir se reintegrando aos poucos na sociedade? Ou você acha que ela deveria ficar todo o período da pena presa na cadeia? Conta pra gente aí qual que é a sua opinião. Obrigado por ficarem comigo em mais esse bate-papo. Eu sou o Vinícius e esse é o canal Direito de Leve, onde a gente fala de curiosidades do mundo do direito de um jeito leve. Lembrando que toda semana a gente tem vídeo novo por aqui. Fiquem com Deus.